Olá, meu querido irmão, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 50 regras de hermenêutica. Então, vamos chegando, você que tem curiosidade para entender a Bíblia, você que tem dificuldade para entender os textos bíblicos, eu vou estar esmiuçando aqui 50 regras de hermenêutica. Eu dividi, na verdade, esse vídeo, essa live em 4 partes. Então, eu vou fazer uma saudação inicial aqui. Depois eu vou ler uma palavra introdutória. Aí depois eu vou partir para 50 regras de hermenêutica. E por fim você pode fazer sua pergunta. Nós vamos estar chegando, vão dando a sua opinião aí a respeito do tema. Vamos estar chegando. Deixe aí sua opinião, a sua dúvida. Pode deixar aí. A gente vai tentar responder aqui. Primeiramente, se você tem uma dúvida, deixa essa dúvida aí. Entra aí, deixa seu joinha aí. E pode mandar pergunta aí que eu vou tentar responder. O Vitor está ali online, pode entrar aí. Tudo bem, Vitor? Tudo bem? Vitor, meu irmão. Um abraço, meu querido. Vamos entrando. Está muito quente hoje em Porto Alegre. A Giovana também, minha esposa. Está muito quente hoje em Porto Alegre. Né? Está aí beirando os 40 graus, precisamente. Então, assim, eu vou fazer uma breve saudação. Eu quero que você, depois que terminar essa live, pegue esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos, com todos aqueles que têm dúvida a respeito da interpretação bíblica. Porque tem pessoas que têm dificuldades, não conseguem compreender, eles leem e parece de outro mundo, algo de outro mundo para eles. Então, ajude ele, mande esse vídeo. Eu vou estar falando a respeito das 50 regras de hermenêutica. Algo muito produtivo e muito bom. Vamos lá então. Vou fazer uma introdução aqui de uma mensagem que está em Atos dos Apóstolos 8, do 26 ao 29. A respeito de Filipe, quando batizou o eunuco. Diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto, que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candice, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentando na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então, esse etíope, que era o responsável de cuidar, né, dos valores da rainha, ele estava indo para o caminho de Jerusalém. Então ele assentou-se na sua carruagem e estava lendo o profeta Isaías, voltando para casa. E o Espírito disse a Filipe, então Filipe estava próximo: vai-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu o que o homem lia, o profeta Isaías, e perguntou: entendes o que está lendo? Aqui é o ponto onde eu quero chegar. Filipe perguntou para o etíope, que estava lendo o livro de Isaías: você está entendendo o que você está lendo? E ele falou que não estava compreendendo, ele queria saber quem é aquele homem que o profeta Isaías estava mencionando e falando. Então, Filipe acompanhou-lo, subiu na carruagem, foi com ele e foi explicando quem é aquele homem. Aquele homem era Jesus, aquele que veio no mundo para salvar todos nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Sim, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então explicou. Depois Filipe, o etíope, quis batizar. Filipe batizou o etíope. Mas aí a questão, Filipe falou, chegou para o etíope e falou: entendes o que está lendo? Eu te pergunto, como as pessoas vão crer ou ouvir a palavra se não há quem leve a palavra para elas? E essa é a sua missão. Todos nós, independentemente se é um missionário, pastor, presbítero, evangelista, todos nós temos por obrigação e por dever levar a mensagem de Cristo para todas as pessoas. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a mensagem do evangelho, as boas novas do evangelho. E quando eu falo do evangelho, eu não falo de uma religião, eu falo da mudança de vida, mudança de atitude. Tem outra passagem também que diz, um pouquinho mais para frente ali em
2 Timóteo 2,14, vamos lá. 2 Timóteo 2,14, as cartas pastorais. Diz assim: procura apresentar-te diante de Deus como um obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Bom, nós podemos extrair desse texto que todo aquele que se aproxima de Deus, quer trabalhar para Deus, quer ser um representante de Deus, ele deve ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Opa, mas como ele vai manusear, como ele vai manejar bem a palavra da verdade se ele não lê as Escrituras, se ele não aplicar isso que ele vive? Como ele vai saber de Deus se ele nega, se ele trata o Evangelho de maneira relaxadamente? Como ele vai compreender o Evangelho e como ele vai passar para as pessoas a respeito de Deus? Então, todo aquele que quer trabalhar para Deus, quer servir a Deus e quer ganhar almas, primeiramente ele tem que entender que ele tem que se apresentar diante de Deus aprovado, que tem que manejar bem a palavra da verdade, como diz aqui em 2 Timóteo 2,15. Bom, eu já fiz a introdução aqui a respeito desses dois textos de Atos dos Apóstolos 8 e também de 2 Timóteo 2,15. Mas tem uma ideia como é importante de aprender a palavra de Deus. Tem uma linha de pessoas que dizem que cursar um superior, uma faculdade superior de teologia, esfria o crente. Eu estou fazendo há algum tempinho já, e eu posso dizer para você que não esfria nenhum cristão, pelo contrário, tenho aprendido muitas coisas belíssimas na universidade. O que esfria são aquelas pessoas que são relaxadas com o Evangelho, que não querem viver o Evangelho. Essas pessoas, elas precisam do sobrenatural, elas precisam do lúdico, do místico, elas precisam disso. E quando elas vão para a palavra, elas dizem que a palavra mata. Mas quando esse texto fala a respeito, outro texto a respeito que a palavra mata, mas o Espírito vivifica, está falando a respeito da lei de Moisés, que os religiosos viviam muito a lei, numa questão religiosa. Então essa lei está matando eles. Mas não é que a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, vai matar a tua alma. Pelo contrário, a palavra, as Escrituras dizem, crescer na graça e no conhecimento. É isso que a palavra de Deus diz. Então vamos iniciar agora 50 regras de hermenêutica. Convido você para ficar aí comigo até a última. Eu vou tentar dar uma pincelada, porque são muitas regras. Eu vou tentar ler uma após a outra e vou explicar uma por uma para quem tem dúvida. Então vamos lá. Eu elaborei com as 50 regras em cima dos meus estudos, segundo alguns grandes hermeneutas, alguns grandes exegetas, apologéticos também, apologetas que estudam muito a palavra, que elaboram também muitas regras para compreender a palavra de Deus. Então vamos lá. A primeira regra: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Usando versículos mais fáceis, é possível entender passagens mais obscuras e compreendê-las. Deve sempre usar correlação entre as passagens, falando do mesmo assunto. Ou seja, se você tem uma dificuldade de entender determinada palavra, passagem na Bíblia, procure uma que tem correlação, que são próximas, mas que explique de maneira mais simples aquele assunto. Procure passagens, principalmente dos evangelhos sinóticos, né, que são Mateus, Marcos e Lucas. Eles falam, tem muitos textos próximos e ali dá para comparar as passagens e ficar mais fácil de compreender. Então essa é a primeira regra. A segunda regra: não deve haver discrepâncias doutrinárias se dois textos sobre um mesmo assunto forem interpretados e não se relacionarem. Deve ser usados os que mais se aproximam da doutrina de Cristo e dos apóstolos. O que diz aqui? Se dois textos ou três que falam da mesma situação, do mesmo propósito, um deles você entender de uma forma exagerada, uma hiperbole, algo exagerado, que não condiz com os outros textos que falam do mesmo assunto, fique naqueles que você entendeu e que estão dentro da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Essa é a segunda regra de hermenêutica. A terceira regra de hermenêutica: use o texto na forma casual, no sentido literal, ao menos
que o texto aponte para uma interpretação alegórica ou simbólica. Ou seja, se o texto é literal, entenda esse texto literalmente. Exemplo, se você ali lê o texto que muitos cristãos confundem, Malaquias 3,10, sobre os dízimos. Esse texto é literal, ele tem que ser lido e entendido literalmente. Se você começar a usar ele, botar tipos, antitipos, simbologias que não tem no texto, você vai criar uma nova doutrina, um novo ensinamento que não está contido na palavra de Deus, nas escrituras. Então, a terceira regra fala sobre isso. Use sempre na forma casual, a menos que aponte para algo simbólico, uma figura de linguagem. Tá? Então, vamos lá. Quarta regra de hermenêutica. Jamais confunda quando o texto se refere à nação de Israel ou povo hebreu com a igreja do Senhor e com os cristãos. Então, procure entender quando o texto está falando para a nação de Israel, né, para o povo hebreu, e quando a Bíblia está falando para a igreja do Senhor, nos tempos de hoje. Então, procure entender, porque isso aí muda muita coisa. Procure compreender os textos. Tem muitas pessoas que têm dúvida, começam a misturar, botar Israel, o povo hebreu, no Velho Testamento, como se fosse a igreja hoje. E na verdade não é. Então, procure entender isso. A quinta regra de hermenêutica. Procure a interpretação gramatical das palavras e do texto. Use ferramentas que possam clarear a composição gramatical e assim descobrir a verdadeira intenção do autor. Então, procure entender qual é a interpretação gramatical. Veja os pontos, as vírgulas, quando é um verbo, quando é um sujeito. Isso aí muda muita coisa. Quando Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, esse texto na linguagem grega que foi escrito, por causa de uma vírgula pode mudar tudo. Por causa de uma vírgula. E há um grande debate, há um grande alvoroço a respeito disso, porque isso muda muito a doutrina, por causa de uma vírgula, muda muita coisa. Então procure entender o sentido gramatical, para então entender o que aquele autor quer dizer com aquele assunto. Regra sexta. Procure no texto palavras que se destacam e tente perceber o que elas podem esclarecer sobre o todo. Então você está lendo a palavra de Deus, a Escritura está estudando, e há palavras ali que se destacam. Santíssimo lugar. O que é o Santíssimo Lugar? O tabernáculo. O que era o tabernáculo? Palavras, então procure palavras que se destacam no texto e procure um dicionário bíblico, procure na internet o que significa aquela palavra, para você ter maior compreensão do texto. A sétima regra. Nunca use um texto fora do seu contexto. Leia sempre o que há antes e o que há depois do texto. Pois um versículo isolado, poderá tornar uma falsa doutrina. Excessivos erros prejudiciais à interpretação correta. Então, quando você lê a palavra de Deus, uma passagem, não leia isoladamente. Veja o que está antes e veja o que está depois. E às vezes também olhe todo o livro, se for preciso, em si. Isso muda muita coisa. Não procure um texto isolado. Exemplo, eu posso dizer, o salário do pecado é a morte. Apenas isso. Eu vou ler essa passagem e vou sair matando todo mundo que está pecando. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o que diz antes, o que diz depois? Isso muda muita coisa. Então, infelizmente, tem pessoas isolando o versículo bíblico e montando doutrinas, regras para a igreja. Tome cuidado. Vamos lá. Oitava regra. Os livros poéticos e de sabedorias não devem ser usados como doutrinários para a igreja de hoje. Então, assim, os livros poéticos de sabedoria, eles têm o seu valor, eles contribuem, sim, para que o cristão tenha um momento de devoção, para que ele compreenda as belezas de Cristo, para que ele até mesmo tome conselhos. Mas nunca tome isso como regra atual para a igreja de Cristo. Procure sempre ver quais são os livros que realmente contêm doutrina e ensinamento para a igreja. Regra 9. Nunca use leis do livro de Levítico para a igreja dos cristãos. O livro de Levítico é específico para os levitas, um manual de ordenanças para quem servia o sacerdócio levítico. Então você sabe que os levitas serviam a Deus, eles eram uma tribo de sacerdotes e levitas,
Então, esse livro, o que está no Pentateuco, ele foi escrito e direcionado para os levitas. Então, não traga para a igreja de hoje, não use coisas ali, questão de sacrifícios, de animais impuros para hoje. Era para aquela tribo, para aquele povo, escolhido e separado que não tinha herança de terra. Vamos lá, a 10ª regra. Sempre use a revelação dada pelo texto. Nunca acrescente ou diminua as escrituras. Novas revelações fora das escrituras são perigosas e pode conter inúmeras heresias. O que quer dizer isso? Não acrescente nada na palavra de Deus e nem diminua. Apenas que seja extraída da palavra aquilo que o texto quer dizer, o que o autor quer dizer. Se não está ali, não coloque para frente. Não pregue, não ensine somente o que está na Escritura, para que não haja futuramente heresias em cima desses textos que não estão na Bíblia, que são extra-bíblicos. Então tome cuidado. A 12ª regra. Descubra a distinção entre usos e costumes com doutrinas e mandamentos. O que aquilo representava para aquele povo e o que não vale mais para o dia de hoje. Ou seja, tome muito cuidado também. Usos e costumes, tradição é uma coisa. Leis e mandamentos são outras. Tome cuidado com isso. Tem muito pastor pregando aquilo que ele está pensando, o que ele imagina, o que ele quer, o achismo, a sua opinião própria. O costume, a tradição passada de uma igreja a outra igreja. Mas as escrituras dizem aquilo que ele está pregando? Será mesmo que vale o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia é nosso manual de fé. Não está na Bíblia, deve ser rejeitado. Então não diminua e nem acrescenta a Bíblia. Viva a Bíblia, estude a Bíblia e pratique a palavra de Deus. 13ª regra. O texto sempre tem uma única interpretação, mas várias maneiras de anunciar a mesma mensagem. Por isso, nunca procure novas interpretações, mas sim maneiras variadas de comunicar a mesma verdade, a única verdade. Então você já ouviu falar, mas a Bíblia tem várias interpretações, cada um interpreta de um jeito. Não, a Bíblia tem uma interpretação, mas tem maneiras distintas, diferentes de falar o mesmo assunto. Eu posso dizer para você, Joãozinho está usando uma camiseta amarela. Como eu posso dizer, aquele rapaz usa uma camiseta de tom amarelo. É a mesma coisa, de maneira diferente de falar. É isso que está referindo a 13ª regra de hermenêutica. Agora vamos lá para a 14ª. Se você está gostando, deixa seu recado aí para mim, se está gostando. Vamos lá. Tome cuidado com os tipos e antitipos. Faça um estudo detalhado sobre os contextos para que não haja analogias errôneas. Devemos fugir de exageradas comparações e analogias demasiadas. Então, não comece a botar na palavra de Deus tipos e antitipos, como eu falei antes. Mas procure entender o texto. O que o texto quer dizer? Será que aquele texto realmente aquela passagem, aquela palavra é um antitipo? É um tipo? Então essa é a questão. E essa é a regra da 14ª regra. A 14ª. Vamos para a 15ª. Quando uma passagem for difícil, não tente encaixá-la no que você pensa. Use toda a forma hermenêutica e exegética para chegar à interpretação fiel. Então, se você não entendeu uma palavra, uma passagem da Bíblia, não coloque a sua opinião, jamais. Jamais. Procure orientação de alguns hermeneutas, de alguns de pessoas que têm um compromisso com Deus. Então, ela vai te orientar qual é o melhor caminho, o que aquela passagem quer dizer, mas nunca passe adiante aquela palavra conforme você entendeu. Com dúvida, muitas vezes. Não. Procure pessoas que compreendam a palavra e que possam te ajudar, te orientar, para que você possa levar adiante a palavra correta e verdadeira de Cristo e do Senhor. 16ª regra. Vamos lá.
Não há erros na Bíblia. Se você achar algum erro grave, deve-se retomar o início dos estudos ou de uma nova hermenêutica. Ou seja, a Bíblia não há erros, a Bíblia não tem erros. Se você encontrou um erro na Bíblia, o errado provavelmente é você, ou não entendeu a passagem, ou você realmente precisa de uma ajuda para compreender aquela passagem. Então ela deve ser descartada, todo aquele estudo, e ser refeito desde o início, para que possa chegar realmente na verdade bíblica, na sã doutrina, naquilo que realmente a Bíblia quer passar para o indivíduo. Então vamos lá, 17ª regra. Não devemos usar narrativas históricas como mandamentos para a igreja dos cristãos. Exemplo, no Velho Testamento quanto no Novo, há muitos livros que são narrativas históricas. Por exemplo, no Velho, Josué, Juízes, Reis. No Novo, apenas o livro de Atos. Então esses livros eles devem ser estudados, eles têm o seu valor, mas nunca devem ser formulados doutrinas para hoje, porque é um grande perigo de novamente entrar heresias dentro das comunidades. Então essa é a 17ª regra. A 18ª regra, vamos lá. Procure saber para qual público o autor do livro está direcionando o texto ou o livro. E se aquela passagem, como é empregada para aqueles cristãos e como pode ser empregado na igreja de hoje. Então procure entender aquele livro, para quem era, quando foi escrito, por que foi escrito, se ele vale para os dias de hoje, qual é a relação dele para os dias de hoje. Entendeu? Então essa é a 18ª regra de hermenêutica. Vamos para a 19ª. Use todo o material de estudo para uma boa hermenêutica, mas nunca seja refém absoluto dessas fontes. A Bíblia deve ser a primícia dos estudos sobre Deus. Então use dicionários bíblicos, use outras traduções, outras versões da Bíblia, dicionários etimológicos também, dicionários em grego. Use todo o material, mas sempre a primazia é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, se algo não está apontando para a Bíblia, deve ser rejeitado. Deve-se preservar, primeiramente, a palavra de Deus e as Escrituras, pois elas foram reveladas por Deus e foram inspiradas por mais de 40 autores. E nós estamos aqui para buscar a revelação e compreender essa mensagem revelada por Deus. Vamos lá. A 20ª regra. Descubra os gêneros literários da Bíblia para melhor compreensão dos sentidos empregados. Então a Bíblia tem muitos gêneros literários. A Bíblia, você sabe, tem poesia, ela tem romance, tem na Bíblia, ela tem momentos épicos, ela tem narrativas históricas, ela tem inúmeros gêneros literários. Então procure entender para compreender o que aquele texto quer dizer, o que aquele livro quer dizer. 21ª regra. Analise os textos, livros e profecia com base ao que está vigorando nos dias atuais. Evite profecias já cumpridas como sendo aquelas que ainda virão a ser cumpridas. Então procure sempre entender, procurar as profecias, ver se elas não foram cumpridas já em um período, para você não cair no perigo de trazer para a igreja atualmente e a igreja ficar esperando algo que já aconteceu há muitos anos, há muitos séculos. Então essa é a 21ª regra. A 22ª regra. Descubra se após a morte de algum personagem bíblico, algo mudou na sucessão de outra passagem que continua a mesma missão. Ou seja, quando Paulo morreu, quando Pedro morreu, os seus sucessores, João Marcos, Timóteo, Tito, o que eles falavam, o que eles pregavam? Será que está de acordo com os seus antecessores? Elias, quando partiu e deixou Eliseu, será que Eliseu continuou a mesma missão de Elias? Procure compreender isso é muito importante. 23ª regra. Faça analogias quando esta houver fundamento teológico e doutrina, não de imagens para comparações infundadas e pretensiosas.
Então faça analogias, comparações, quando realmente apontar para fundamentos teológicos. Senão você pode esbarrar em comparações ou pretensões de pessoas mal intencionadas que podem realmente deturpar o evangelho ou aquele texto. Então essa é a 23ª regra. A 24ª regra de hermenêutica. Vamos lá. A Bíblia deve ser lida como qualquer livro. Não que ela seja qualquer livro, não é isso. Mas deve ser empregada as mesmas técnicas comuns e cultas de linguagem gramatical do idioma traduzido. Então a Bíblia ela tem que ser encarada como um livro normal. Ela é um livro, ela tem gêneros literários, como eu falei. Ela tem parábolas. Então ela deve ser interpretada como um livro comum, para poder compreender as passagens. Não que ela é um livro comum, ela é um livro santo, ela é um livro que realmente contém a palavra de Deus. Mas ela deve ser encarada como um livro na questão do estudo, desmiuçar a palavra de Deus, para poder realmente fazer uma exegese digna, né, e mais fiel dos autores originais. A 25ª regra, vamos lá. Não associe objetos judaizantes como sendo indispensável ao culto dos cristãos. Busque sempre entender quando o período é da lei e quando é da graça. Então você já viu alguns cultos, muitos pastores usando shofar, usando a arca da aliança, usando óleos. Então isso são objetos judaizantes, eles não são para a igreja de hoje. Então procure entender esses objetos, compre livros que falem sobre o costume daquela época, sobre os objetos, sobre a questão socioeconômica, para poder compreender essas questões. 26ª regra. Quando uma palavra estiver etimologicamente difícil de compreender, use outras traduções e versões da Bíblia Sagrada. Perceba o emprego daquela palavra na frase. Use ferramentas como léxicos hebraicos, aramaicos e grego. Mais que uma ferramenta, os léxicos. Ou seja, se aquela palavra está difícil, procura a etimologia daquela palavra, a origem, para ficar mais fácil, ou procura outras traduções. Existem muitas traduções, versões, então uma pode complementar a outra e você pode compreender melhor o texto, pode dar luz ao texto. 27ª regra. Procure entender o cenário histórico e cultural, os costumes econômicos, políticos, os livros de autores sérios e de cunho acadêmico para compreender esse aspecto. Então procure entender, como eu falei, os aspectos histórico-cultural, socioeconômico. Se você ainda não compreendeu, procure autores consagrados, professores acadêmicos que têm livros, veja os comentários que dizem para te poder fazer realmente algo mais próximo da realidade. 28ª regra. Quando uma determinada expressão usada for um personagem bíblico, não for de fácil entendimento, deve-se usar em outras passagens do mesmo livro ou de outros escritos pelo mesmo autor. A mesma expressão para poder compreender melhor a intenção do autor. Ou seja, se você lê um livro de Paulo e tem determinada palavra, se você não compreendeu, procure aquela mesma passagem em outro livro que Paulo escreveu, para ver qual é o sentido que ele empregava essa palavra, para ver se faz sentido, para poder novamente iluminar sua mente e compreender aquela passagem. Vamos lá para a 29ª regra de hermenêutica. Um livro histórico ou de narrativa épicas nunca deve ser visto como um manual doutrinário para a igreja de hoje. Novamente, como eu falei, livros épicos de guerra, de narrativa histórica, nunca devem ser empregados na igreja do Senhor, na igreja cristã nos tempos de hoje. Vamos lá. 30ª regra de hermenêutica. Estamos chegando quase ao fim aí. Falta pouco, fique comigo aí. Uma doutrina, para ter fundamento e validade, ela precisa sempre respeitar aos ensinos fundamentais como um todo. Deve sempre haver no mínimo de 2 a 3 passagens claras e concisas e correlacionais com a teologia ortodoxa bíblica. Ou seja, então, se uma passagem tem uma doutrina, procure outras passagens que falam do mesmo assunto. Não fundamente uma doutrina apenas uma passagem bíblica isolada. Novamente, é muito perigoso. Vamos lá, 31ª regra. Ao estudar um profeta, uma profecia apocalíptica, procure nas escrituras se há outra menção sobre o mesmo tema para que haja um aparato final sobre o tema. Novamente,
quando for estudar um livro, uma profecia apocalíptica, procure se há outras menções, para te poder fazer novamente um novo aparato, para que não fique isolado, para você compreender aquela passagem. Então você foi em Apocalipse, leu determinada passagem, procure em Daniel, por exemplo, que é um livro também apocalíptico, se há algo a respeito disso, e junte tudo e traga realmente de forma racional, lógica e verdadeira o que aquele texto quer dizer. 32ª regra. Use as línguas originais dos textos, dos autógrafos, quando for necessário para compreender o significado das palavras. Então, se for possível, você tiver os livros originais, as traduções mais originais, mais antigas, procure, pois os autógrafos, que não existem na verdade, os autógrafos foram os primeiros livros que os apóstolos escreveram, mas a cópia dos autógrafos, a cópia da cópia, as mais antigas, podem te ajudar a compreender aquela passagem ou descartar aquela passagem conforme você está entendendo aquela passagem. Vamos lá. 33ª regra de hermenêutica. A palavra deve ser usada no conjunto da passagem para garantir seu sentido empregado ali. Desculpe, teve novamente um erro aqui. Ou seja, se a palavra, não pega uma palavra isolada daquele versículo, use todo o versículo para compreender aquela palavra, para ver o contexto dentro daquela passagem. Isso que essa regra está dizendo. Porque senão, novamente, é perigoso. É o contexto fora de contexto. É o texto fora de contexto. 34ª regra, vamos lá. Para validar uma doutrina para o nosso tempo, devemos buscar se houve alguma mudança nessa mesma, em outras passagens paralelas. Novamente, se você quer aplicar uma doutrina para a igreja, procure se não foi modificado aquele assunto, aquela doutrina não passou por uma outra igreja primitiva, ou por outro apóstolo que modificou aquela passagem, ou ele tem uma nova revelação de Jesus Cristo sobre aquela passagem. 35ª regra. O Antigo Testamento deve ser entendido na luz do Novo. Né? Então, vice-versa, um complementa o outro. Então, o Novo Testamento explica o Velho Testamento. E o Velho Testamento se cumpre no Novo. Isso que está dizendo. Então, é interessante. 36ª regra. Os textos, nos sentidos espirituais, devem ser interpretados espiritualmente, porém, sem abandonar as regras hermenêuticas para evitar uma interpretação fora da realidade bíblica, ou seja, passagens que são espirituais devem ser discernidas espiritualmente, mas sem abandonar a regra e omitir as regras de hermenêutica e de gramática. Jamais. Mas deve ser focada mais no sentido espiritual. Porque existe na Bíblia inúmeras passagens que são discernidas espiritualmente, que elas não estão visíveis ali, no sentido literal. É isso que a 36ª regra está dizendo. A 37ª regra de hermenêutica. Os evangelhos sinóticos devem ser integrados em um amplo estudo sobre passagens que se interligam, mas cada qual com sua visão sobre determinado assunto, como eu falei antes. Né? Cada livro sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muitas passagens parecidas, muitas passagens, mas essas passagens devem haver correlação entre elas. Então você vai pegar um assunto que fala, por exemplo, sobre o cego de Jericó, sobre a mulher apanhada em adultério, um exemplo. Claro que essa passagem é de João 8, mas outras passagens que tem ali, e ver se elas têm o que ela está dizendo no outro livro, para que você possa compreender aquela passagem mais fácil nos livros sinóticos. 38ª regra. Um texto bíblico deve ser encarado dentro do seu gênero literário para receber a interpretação adequada. Novamente aqui, deve-se preservar o gênero literário da Bíblia, dentro da Bíblia, para que possa compreender melhor aquela passagem. 39ª regra. Um texto bíblico deve ser encarado dentro do seu gênero literário para receber interpretação adequada. Essa é a 38ª, eu repeti. 39ª, vamos lá. Entre uma doutrina do Velho Testamento
e uma doutrina do Novo Testamento, se ambas se referirem ao mesmo assunto, mas em aspecto diferente, sempre dê preferência àquela que está na dispensação da graça. Então, se no Velho Testamento existe uma passagem que também existe no Novo de maneira diferente, sempre preserve aquela que está na dispensação da graça, ou seja, está no Novo Testamento. Sempre dê preferência a essas passagens. Regra 40, vamos lá. É necessário perceber no texto quando são palavras do próprio Jesus e quando é uma reflexão sobre palavras de Jesus através de um personagem bíblico. Então sempre procure aquela passagem, é Jesus que está falando? Ou é uma reflexão de algum autor que escreveu, que escutou Jesus falando e está descrevendo aquela passagem? Isso é muito importante. Então procure sempre analisar, destacar isso no texto. Vamos lá. Regra 41, vamos lá. Use traduções e versões da Bíblia, pois o auxílio desses recursos distintos podem ser útil para a compreensão de uma passagem na Bíblia. Novamente aqui, use auxílio de vários recursos. Nunca é pouco, nunca é desnecessário usar palavras para compreender usar materiais para compreender a palavra de Deus. Nunca é bom, são materiais que auxiliam, que abrem a nossa mente, que fazem a gente realmente ter a iluminação da palavra revelada. Ou seja, você ora, você pratica a palavra, você estuda, pede para o Espírito Santo abrir a sua mente, peça sabedoria, como também diz, né, na palavra de Deus. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberadamente. Tiago 1,5. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai abençoar você, Ele vai iluminar a sua mente. Mas também estude, foque, vá atrás. Não ache que você vai aprender tudo apenas só lendo friamente a Bíblia. Não, tem que ter um esforço. Vamos lá. Regra 42, estamos chegando ao final aí, falta pouco. A questão do direcionamento do livro, ou seja, para quem foi escrito, conta muito na hora de determinar um estudo com mais veracidade. Como eu falei, novamente, para quem foi escrito o livro, isso aí conta muito. Para quem foi escrito? O livro, por exemplo, de 1 Coríntios e 2 Coríntios, e muitas cartas, foi adicionado para igrejas. Será que é para hoje? Será que é para a igreja de hoje? Então isso tem que ser analisado. Vamos lá. Regra 43. Cuidado com a exegese, que não é a exegese. Ou seja, nunca aumente ou diminua o texto, como eu falei antes. Não coloque texto naquilo que o texto não está dizendo. Em outras palavras, nunca faça um estudo encaixando no texto o seu pensamento, o seu costume e as suas intenções. Bom, o que é exegese? Não é, exegese é quando você extrai do texto o que o autor quer dizer. A exegese é colocar no texto o que o autor não está dizendo. Esse é o perigo. É nisso onde estão as falsas heresias para a igreja. Vamos lá. Regra 44. Encare a Bíblia como um livro com vários conselhos, exortações e princípios. A Bíblia é um livro escrito para vendagem. Não, a Bíblia não é um livro escrito para vendagem, por mais que ela seja um livro um dos mais vendidos, quer dizer, o mais vendido do mundo. Mas a Bíblia fala sobre Deus, sobre o Criador. Então encare ela como um livro sagrado, um livro que traz conselhos, exortações para a tua vida prática, para o teu devocional, para as tuas escolhas e para as tuas decisões. Vamos lá. Regra 45. A Bíblia é um livro que foi revelado por Deus, inspirado aos autores originais. Nós devemos buscar a iluminação, a sabedoria. As Sagradas Escrituras devem ser racionadamente entendida. Ou seja, a Bíblia tem que ser racional. Ou seja, quem vai estudar a Bíblia tem que ter a mente racional para compreender a palavra. Não pode querer espiritualizar toda a Bíblia, todo o texto. Aí há grande perigo de tentar na questão do lúdico, do místico, do hiperbole, de coisa exagerada que não está ali. Então isso é um grande perigo. Vamos lá. Regra 46.
A Bíblia não contém contradições, nem erros. Se algo parece não fazer sentido, o que você não compreendeu, os textos que se distanciam, ou você precisa usar um texto mais fácil para compreender, ou você tem que voltar do início, como eu falei. Rejeitar todo o estudo e voltar do início. Essa é a regra 46. Vamos lá, regra 47. Jamais use as simbologias, figuras de linguagem, tipos e antitipos do livro de Apocalipse para fazer alusão à sua forma de pregar e gerir a igreja no todo. Então não procure encaixar ali nos livros principalmente de Apocalipse, que é um livro mais simbólico, que usa muitas linguagens, querer extrair coisas ali para trazer para a igreja, para aplicar para a igreja em outro sentido. Não faça isso. Isso é muito perigoso. Vamos lá, regra 48. Quando encontrar passagens que aparentemente descredenciam a bondade, misericórdia e justiça de Deus, não se detenha no aspecto visual, literal do texto. Procure o significado de alguma atitude contrária do que as escrituras ditam em um modo geral, né? Então, se você leu algo que tira a credibilidade de Deus, coloca ele numa situação que ele não é, procure entender em outras passagens por que aconteceu aquilo, se é verdade, se não foi direcionado para aquele público, se não foi algo isolado. Isso aí muda muita coisa. Vamos lá, regra 49. Estamos chegando ao final, vamos aí, tá muito bom. A Bíblia não deve ser estudada com desconfiança, jamais. Há um grande risco de você enxergar o que não está ali. Ore antes de iniciar um estudo ou devocional. Não existe erros na Escritura. O erro sempre será a nossa falta de fé, preguiça e incredulidade. Então, assim, se você nunca lê a Bíblia com desconfiança, ore para Deus e vá estudar a Bíblia com fé, com certeza que você está lendo realmente a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Então, assim, não deve ser lida, estudada com preguiça, com incredulidade. É um grande perigo. Vamos lá. Regra 50, a última regra. Procure o período em que o livro foi escrito. Tais informações podem dar clareza a outras datas e preencher o vazio histórico. Diferentemente do que eu falei em outra regra, aqui eu estou dizendo para o seguinte, para procurar quando foi escrito aquele texto, porque pode preencher uma lacuna de tempos, e aí fica até mais fácil de perceber que aquela situação não aconteceu ali porque não tinha um rio ali. Aí você vai ver a data, ou não existia aquela cidade, então isso aí influencia muito. Então a regra 50 diz sobre isso aí, procurar sempre a data, quando aconteceu isso, é muito importante. Então tá, estamos chegando ao fim. Se você quer deixar sua pergunta aí, deixe a sua pergunta. Deixe a sua pergunta aí. O que você achou das 50 regras de hermenêutica? Desculpe meus erros, eu acabei errando muitas coisas aqui na hora de ler. Mas eu fiz o meu melhor, que o meu melhor sempre é para Deus, é para honrar Deus, é para levar meus irmãos a conhecer mais de Deus, mais sobre Jesus, nosso Salvador. E o conselho é esse: estude a Bíblia, não trate a palavra de Deus relaxadamente. Não caia nessa ideia que a palavra mata e o Espírito vivifica, achando que a Bíblia, a Escritura não deve ser lida, estudada, mas deve ser apenas o sentido espiritual. Não, a graça deve ser superabundada, mas a letra, a palavra de Deus deve ser sim, discernida, estudada, compreendida e vivida principalmente. Você tem que viver aquilo que você estuda, aquilo que você está aprendendo. Então esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a cada um que esteve aqui. Eu, no fim, acabei divulgando muito tarde o vídeo. Eu divulguei muito tarde, então as pessoas não puderam ver. Mas vai estar aí depois. Né? Compartilhe com seus amigos. E mando um grande abraço para você. Não esqueça a orientação de 2 Timóteo 2,15, que diz, né, para te apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja sempre bem a palavra da verdade.
Obrigado por tudo e fique na paz de Cristo, meu querido irmão.